Romanos 4, 18 a 21. Vamos abrir as nossas Bíblias. Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir. Depois daquela último domingo, né, que o Senhor me deu aquela palavra sobre fé, algumas coisas, algumas lutas, elas se levantaram, algumas coisas vieram para que a gente, na verdade, a nossa caminhada cristã, ela é assim, né? A gente crê e a gente continua crendo e a gente tem que continuar crendo. Mesmo que as lutas venham para nos tirar desse lugar de fé, a gente precisa permanecer. E o Senhor, nessa semana, o Senhor falou comigo sobre constância, me incomodou, né, a estar ministrando aos irmãos sobre constância, sobre permanecer, sobre não desistir. Porque o que acontece é que a gente muitas vezes a gente se firma num determinado propósito e o Senhor ministra algo aos nossos corações e a gente resolve, né? Eu vou seguir dessa forma, eu vou andar nesse trilho e algumas coisas elas vêm para nos tirar a visão desse propósito. E muitas vezes nós somos retirados do lugar da presença de Deus. E é isso o que nos abala. É quando nós somos retirados desse lugar. É quando nós saímos desse lugar. E nós precisamos ter muita constância para permanecermos nesse lugar. E uma coisa, né, que eu descobri é que a constância, ela tem uma relação muito íntima com a fé. E assim, sem fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, a gente já sabe disso. E o justo, ele viverá pela fé, não tem outra forma do justo viver se não for pela fé. E aí você vai, no hebraico, a palavra fé, ela tem um significado mais amplo, e até mesmo no Novo Testamento, você vai ver algumas traduções, no lugar de usar a palavra fé, usar fidelidade. Amém? Alguém já viu? Fidelidade. E a fidelidade, ela pode ser, né, usada no lugar da fé. O que é fidelidade? Todo mundo sabe o que é fidelidade, né? Fidelidade não se mostra através de uma atitude só. Amém? Fidelidade se demonstra através de uma vida. Fidelidade se demonstra a Deus através de obediência. E a fidelidade, ela é o que nos conduz nessa relação com o nosso Deus. Desliga, por favor. E nós vemos nesse texto, né, que Abraão, ele esperou contra a esperança. Por que Abraão precisou esperar? Porque a promessa foi feita quando foi feita uma promessa a ele quando ele tinha 75 anos. Essa promessa veio a se cumprir, ele tinha 100 anos, o homem esperou 25 anos pelo cumprimento de uma promessa. Deus falou com ele: eu vou dar essa terra à tua descendência. E ele não tinha nenhum descendente. E Deus deu o filho Isaac dele, daí a 25 anos. E Abraão, ele não largou mão dessa promessa. No versículo 21 diz que ele estava plenamente convicto de que ele era poderoso, Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Então, veja bem, por que Abraão continuou esperando? Porque ele tinha convicção. O que é ter convicção? Nós vimos que a fé, ela é certeza. Então, a gente pode usar no lugar de certeza a palavra convicção. Abraão, ele tinha convicção.
ele tinha certeza de que aquele que prometeu, ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Por isso Abraão continuou esperando. Por isso nós continuamos esperando. Irmãos, nós temos promessas para nossas vidas. Nós temos promessas de vida eterna. E nós temos promessas para além da vida eterna, para essa vida terrena, nós temos grandes promessas. E muitas vezes a gente não desfruta dessas promessas. E muitas pessoas, elas não chegam ao cumprimento da promessa da salvação na vida delas. Porque elas simplesmente desanimam no meio do caminho. Elas desistem no meio do caminho. Elas não conseguem perseverar até o fim da sua caminhada. E lhes falta fé, lhes falta a fidelidade. Nós vemos muitas e muitas vezes no meio da igreja, a gente vê na história da igreja, né? Pessoas tão entusiasmadas com a presença de Deus. Nós vemos pessoas tão entusiasmadas com as coisas que Deus faz. E nós vemos essas pessoas e a gente olha para elas e elas muitas vezes não servem de inspiração, não é verdade? E a gente, daqui a pouco, essas pessoas elas já não estão mais no nosso meio. Por que será que isso acontece? O pastor Luciano, ele constantemente, ele compara a vida cristã ele faz assim, não é eu não sei agora a palavra que usar, mas não seria talvez uma comparação, que a vida cristã ela é muito mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Porque numa corrida de 100 metros, eu nunca corri nenhum nem outro, mas numa corrida de 100 metros, a pessoa, ela coloca toda a intensidade dela ali na saída, né? E porque o percurso que ela vai fazer é pequeno, então ela coloca toda a energia dela naquela saída, e o restante da corrida ela vai tipo assim, já você vê, né, os caras que correm já termina de chegar assim, parece que vai só né, com a força da inércia, que ele continua naquele movimento que ele já vinha vindo. E se as canelas for grandes igual a do Usain Bolt, né, aí ninguém passa. Mas tem também, né, gente pequenininha que ganha também. Parece que não faz muita diferença que as canelas grandes, mas enfim, a maratona é algo diferente. A maratona, ela leva, né, a pessoa tem que correr alguns quilômetros. E para correr alguns quilômetros, se a pessoa colocar toda a energia na largada, daqui a pouco ela está com a língua de fora, precisa daqueles carros de apoio terminar de levar até o final, né? E a gente sabe que existe essa diferença, a vida cristã ela é assim. Por isso que a intensidade, ela não define como será a nossa vida cristã. O que define como será a nossa vida cristã é a nossa perseverança, é a nossa constância. Nós temos picos de intensidade? Temos, isso é ótimo, é normal. Mas não se sustenta vida cristã somente com intensidade. Gente, eu conheço mesmo, pessoas que vivem de retiros e vivem de congressos. Vai num retiro, vixe, ali, crente, olha, não perde mais um culto. Não perde mais, o culto é onde? É na casa de quem? Tem oração que horas? Vamos fazer uma campanha de oração na igreja, 6 horas da manhã? Bora, gente. Aí passa ali um tempo, a pessoa sumiu, evaporou. Cadê, meu Deus, a pessoa? Aí é preciso ir num outro congresso, é preciso ir num outro retiro, é preciso ir num outro negócio para poder ter aquele pico de novo, para poder a pessoa estar ali. Gente, isso não é vida cristã. Porque a vida cristã está na presença do Senhor continuamente.
a gente só consegue parecer com Cristo se a gente estiver na presença dele continuamente, amém? Mas afinal, como nos manter constantes? Um dos detalhes que a gente vê aqui nesse texto sobre Abraão é que ele conhecia quem fez a promessa. Uma das coisas que ele não desistiu da promessa é que ele conhecia quem fez a promessa, né? No versículo que eu enfatizei, vou voltar a lembrar, ele estava plenamente convicto de que aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir, ou seja, ele conhecia quem fez a promessa. Teve a primeira vez que eu fui na cachoeira. Quem já foi na cachoeira? A primeira vez que eu fui na cachoeira, você chega lá, aí você vê assim, tem uma espécie de uma parede assim, um barranco assim. E aí você olha para baixo assim, aí fala assim, não tem jeito de descer isso aqui, tá certo? Não, porque o negócio assim é parede mesmo. Aí eles cavaram uma espécie de uns degraus pra gente colocar os pés lá e descendo assim, só que daqui a pouco a parede já tá dessa altura e você tá com o pé assim. Asaf desceu primeiro, né? E ele lá embaixo, vem assim, vem, pode vir, mãe, que eu seguro a senhora, né? Eu disse, vou. Sabe por que eu fui? Porque eu sei que meu filho tem força. Meu filho é fortão. E aí eu fui. E assim, sem medo. Fui sem medo. Falei, desço mesmo esse negócio aqui. E foi tranquilo, foi tranquilo. Agora assim, se fosse outra pessoa que eu não conheço, né? Talvez eu não fosse. Mesmo que fosse o Mateus. Porque eu não conheço o Mateus, assim, de que ele vai me segurar. Será que ele vai me segurar mesmo? Né? E se fosse, assim, uma pessoa não tão forte como o meu filho e o Mateus? Porque o meu filho não é do tamanho do Mateus, mas ele é fortão. A brutalidade pode até não poder, mais segura, né? Meu marido coisou o braço assim, segurando uma linha sozinho, botou pra cima sozinho numa escada. Pra você ter uma ideia, a escada cedeu e ele não soltou a linha. Bravo, viu? Fortão. E eu confio porque eu conheço. Então, quando a gente confia, quando a gente conhece, a gente confia. Ou então, infelizmente, às vezes não confia. Tem essa triste realidade. Às vezes porque a gente conhece também, a gente não confia. Mas em Deus, a gente pode confiar, amém? Amém. Em Deus, qual era a convicção que Abraão tinha? Ele é poderoso para cumprir. E nós temos essa convicção porque nós já o conhecemos. Nós não o conhecemos somente de ouvir falar, amém? Nós o conhecemos de andar com Ele. Nós o conhecemos de ouvir a voz dele. Irmãos, é tão assim, essa coisa de você conhecer e você identificar a voz, você identifica a voz da pessoa. Se você conhece, você identifica até a voz. Você identifica a forma dela andar. Geralmente quando a campainha toca que eu vou atender, todo mundo já sabe que sou eu. Quem me conhece já conhece minhas passadinhas. Quando a gente conhece, quando a gente anda junto, a gente conhece. Então eu quero te chamar nessa noite a andar junto com o Senhor. A todo dia estar com Ele. Para que você possa, em momento nenhum, por maior que seja a dificuldade, vir a duvidar dele. Vir a duvidar das intenções dele. Ele sempre quer o melhor para aqueles que o amam. Conhecê-lo está relacionado à constância, assim também como ter constância está relacionado a ter maturidade. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim, do 11 ao 14. Efésios 4, 11 ao 14.
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com o que induzem ao erro. Então, irmãos, o que esse texto está dizendo? Que Jesus ele concedeu, ele designou na sua igreja alguns ministérios. E esses ministérios, eles têm uma finalidade. Qual é a finalidade? O aperfeiçoamento dos santos. E para que esses santos serem aperfeiçoados? Para o desempenho do serviço do Senhor. Então, Deus nos dá ministérios para que a igreja seja edificada para o desempenho do serviço do Senhor. Então, o que acontece muitas vezes a gente não entende para que Deus nos chama. A gente não entende que o objetivo dele é o desempenho no serviço, é a edificação do corpo de Cristo. A gente acha que as coisas elas são sobre nós, que é tudo sobre nós, que é sobre as nossas necessidades, que é sobre os nossos perrengues que a gente passa na nossa vida, que é sobre a dificuldade que eu tenho nos meus relacionamentos, é a respeito da minha dificuldade financeira, é a respeito dele, é a respeito da obra dele, é a respeito do propósito dele para as nossas vidas. E aí a gente tira o olho disso e a gente começa a balançar. A gente começa a balançar, a gente começa a perder a convicção, a fé. E aí ele diz assim, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade. E aí ele diz assim, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. O que é ser agitado de um lado para o outro? É ser inconstante. Então, a inconstância, ela está intimamente ligada à criancice. Você não dá para a criança, você nem bota uma criança num castigo que vai demorar muito tempo. Porque daqui a pouco, aquele castigo já não está mais tendo sentido na cabeça dela. Porque a mente dela está limitada a uma quantidade de tempo. É tanto que os educadores, né, estudam e percebem que e usam assim, as crianças, elas só têm, em cada faixa etária, elas só mantêm a atenção nas atividades durante um período de tempo. Dependendo da faixa etária, né, o período de tempo vai aumentando o período de concentração da criança. Pois é desse mesmo jeito. As pessoas imaturas, infantis, espiritualmente, elas não conseguem ter constância, porque elas não têm essa capacidade espiritual. Elas não conseguiram desenvolver esse nível de se manter firmados num propósito por muito tempo. Tem que estar sempre alguém lembrando. Tem que estar sempre, né, com a chinela na mão. Tem que estar sempre, né? E a gente tem os nossos níveis de maturidade em várias áreas da nossa vida. Cada um na sua. Tem as coisas que nos balançam, cada um a sua. E o que nós sabemos é que é impossível haver maturidade sem igreja. É impossível viver desenvolvimento de maturidade sem igreja. Por quê? Porque os ministérios, eles são desenvolvidos dentro da igreja. A unidade da fé, ela é feita na igreja, ela é desenvolvida na igreja. Então, a pessoa que diz assim, eu sou crente, agora eu vou ser crente em casa.
Agora eu vou ser crente em casa, porque esse negócio de igreja, ir para a igreja todo domingo, e daí no culto de oração, ainda tem no culto no lar, ainda tem a célula, né? É muita besteira, é muita coisa, não precisa disso tudo, né? Isso é tudo invenção. É isso que nos gera, é isso que nos desenvolve, é essa comunhão, é o exortarmos um ao outro. Amém? É o olharmos para o outro e esse outro nos servir de exemplo também. Eu sempre menciono que, né, eu me achava, né, aquela pessoa muito boa, né? Eu me achava aquela pessoa, nossa, gente, a pessoa assim, igual a mim, é difícil achar, viu? Aquele teste, né, da mulher virtuosa. Eu achava assim, que eu era a pessoa, né, que um temperamento excelente, né? Porque assim, o fleumático, os defeitos do fleumático, eles são muito incubados. O fleumático só se dá mal com o fleumático, o sanguíneo, ou seja, o próprio meu marido. O sanguíneo é aquela pessoa impaciente, aquela pessoa que tem que ser feita agora, né? E o fleumático é aquela pessoa assim, que vai pensar 10 vezes antes de executar. E essa pessoa, ela se acha muito coerente, ela se acha muito, né, não tem impulsos assim, a coisa mais difícil do mundo que tem é você tirar um fleumático, fazer um fleumático agir com ira e coisar assim a pessoa, assim, igual o sanguíneo escracha, assim, tá, né? O fleumático fica assim, chora, mas não diz nada. E aí eu achava, né, que eu era o temperamento perfeito, a pessoa perfeita. Aí eu olhava para as pessoas que não tinham meu temperamento e falava assim, nossa, pessoa cheia de defeito, coisa... Não. Aí eu olhava assim, não. Aí com o tempo, irmãos, com a convivência e com a maturidade, não é possível, né? Depois desse tempo todo a pessoa amadurece mais não. Cai da penca, não amadurece mais. Você vai observando que a pessoa pode até não ter as qualidades que você tem, mas ela não tem os defeitos que você tem, e ela tem outras qualidades que você não tem. E é isso que é o corpo. Uma junção de pessoas diferentes, que quando elas se juntam, elas completam uma outra. E elas desenvolvem o propósito de Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim, engraçado, né? Que mesmo a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente não, parece que entra por um ouvido e sai por outro, né? Considerem os outros superiores a si mesmo. Né? Naquele tempo eu nunca tinha ouvido, será, esse versículo, né? Isso não quer dizer, né, que de vez em quando eu não observo a pessoa e não critico, né? A carne quer voltar para carne, fica aí. E assim, eu confessar de púlpito é bom porque me prende, né? Me amarra, assim. Eu me lembro que teve uma vez que eu falei, né, para os irmãos, falei assim, gente, quando eu penso em reclamar quando eu estou cozinhando, eu falo assim, Senhor, glória a Deus, porque eu tenho que cozinhar. Tanta gente não tem o que cozinhar, botar nas panelas para os seus filhos, e eu tenho que cozinhar ao invés de reclamar. Porque cozinhar é aquela bênção, né? Todo dia você leva um tempo cozinhando, a pessoa leva 10 minutos, come, ainda deixa os pratos sujos. E as panelas ainda, né? Então, assim, você leva muito tempo. E o negócio vai embora muito rápido. E é todo dia. E às vezes o chato não é cozinhar, o chato é pensar no cardápio, o que eu vou fazer hoje? Mas olhando pelo outro lado, você fala assim, gente, se eu tenho que pensar no cardápio, é porque eu tenho algumas opções, né? E quem não tem, que tem só o ovo para fazer? Né? Fala assim, hoje é ovo. Cozido, frito, omelete, mexido. Como que eu vou fazer hoje, né? Não é essa preocupação. Então, irmãos, nós descobrimos nesse texto que a constância, ela está ligada à maturidade. E a maturidade, ela está ligada a um relacionamento, a ter um relacionamento com Deus e com a igreja. Amém? E esse seria o primeiro ponto de como nos manter constantes. Conhecer aquele que fez a promessa. O segundo ponto é batalhar contra a razão, muitas vezes.
Muitas vezes temos que batalhar contra a razão. No versículo 19 diz que Abraão, ele creu, né, ele esperou contra a esperança, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Veja bem, quando ele tinha 75 anos, Deus fez a promessa, já havia uma dificuldade, amém? Sara já era estéril. Só que agora, com 100 anos, Sara continuava sendo estéril. E agora, velha, caindo nos pedaços. Sara, que me perdoe. Mas assim, ela já estava bem idosa, né? Já tinha cessado o costume das mulheres, né? Hoje em dia cessa mais rápido, graças a Deus. Mas veja bem, além da impossibilidade que já existia, agora eles estão cheios de outras impossibilidades. E aí você pensa assim, gente, se a mulher não ficou grávida quando estava mais nova, agora que já está assim tão velhinha, né? Como é que vai ser? E Abraão, ele não levou em conta. Ah, gente, por favor. Exceto fé. Ele não levou em conta. A gente não pode levar em conta as dificuldades que elas vêm sobre nós. A gente não pode levar em conta as nossas impossibilidades, principalmente para fazer a vontade de Deus, porque Ele nos capacita para fazer a sua vontade. Tanto o querer, quanto o fazer, quanto o efetuar, vem dele. E aí, irmãos, a gente muitas vezes vai ter que lutar contra o nosso racional. A gente vê as impossibilidades, a gente vê as circunstâncias, a gente vê assim, gente, não tem condição, né? Deus te dá, coloca algo no seu coração a respeito da sua obra, ou a respeito de algo na sua casa, ou a respeito de algo que Ele quer fazer na sua vida, e você fala assim, impossível, não vai dar. Acho que se Deus fizesse assim pra mim, você vai fazer uma live. Eu falo assim, impossível. Não é essa pessoa aqui que faz uma live. Senhor, levanta outra pessoa. Meu marido faz live. Eu não faço. A Aninha faz live. Eu não faço live. Pra tirar uma foto, vira assim aquele negócio pra mim. Aí, né, eu fico me olhando assim, gente, difícil demais, tá? Porque eu não sou feia não, mas eu fico feia nas fotos. Não sei que já é isso. Eu não me acho feia, muita gente diz pra mim que eu não sou feia, então por isso que eu me convenci que eu não sou feia. Mas eu olho pra foto e eu falo assim, não, é mentira essa foto. Aí eu tô olhando aqui pra câmera e procurando um jeito. E na live, você fica na câmera, né? Quando fica assim, como que eu faço com a cabeça, com o pescoço? Não tem jeito pra aquele negócio. E aí, mas é só um detalhe. E aí o que acontece? A gente fica olhando para as impossibilidades. Eu estou falando de uma live, olha gente, a besteira. Existem possibilidades muito maiores, não é? Que a gente vê na nossa frente, a gente vê com relação ao nosso temperamento, a nós. E aí a gente olha segundo a nossa carne. Né? Eu me lembro de um versículo que o pastor Eve menciona de vez em quando, e eu não lembro qual é a referência, que ele diz assim, a ninguém vejais segundo a carne. A ninguém. Então se a gente olha para as pessoas e a gente não olha para elas segundo a carne, a gente vê o potencial do que Deus pode fazer através delas. Se a gente olha para nós e a gente não olha segundo a carne, a gente vê o que Deus pode fazer através de nós. Porque se Ele chamou, se Ele colocou aquilo no nosso coração, Ele é poderoso para fazer. Amém? Em 1 Coríntios 2,14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas espirituais só tem uma forma de entender, é pelo Espírito.
Quantas e quantas vezes, minha gente, quantas e quantas vezes já tentaram me derrubar e eu não caía de jeito nenhum. A pessoa vinha e colocava assim a mão em mim e ficava me balançando. Pra ver se eu acho que a intenção é pra ver se ficar tonta, né? Pra eu cair. E orando em mim, e eu assim, gente, não vai rolar, tá? Eu não vou cair. Eu estava lembrando esses dias do congresso que eu fui do Randy Clark. O Randy Clark, assim, Deus levantou ele, né, com um dom de cura tremendo. E ele já ministrou em congressos enormes. E ele de vez em quando vem no Brasil, geralmente com uma equipe dele, né, para ministrar. E a gente foi no congresso e eu estou lá, né, chamaram os pastores na frente, lá o Randy Clark ministrar nos pastores. Eram assim, eram 10, mais ou menos. Estava lá no altar, né? Aí eu estou lá. Aí lá vem o Randy Clark, bota a mão na cabeça ali. Aí lá vai o Randy Clark, ora. Meu Deus, na hora que eu caia, meu pai, porque vão estar orando por mim. E ora. Aí ele desistiu porque eu não caí. Só que quando eu abri os olhos, estava igual aquele Salmo 91, né? 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, e eu não seria atingido. Todo mundo tinha caído, menos eu. Aí a vergonha que eu fico, né? Porque assim, eu creio que muitas das coisas que eu deixei de viver no Espírito, eu deixei de viver por causa da minha falta de fé. Olha para aquilo e fala assim, gente, precisa mesmo disso tudo? Isso, enquanto o homem estava orando por mim, a Manu já tinha caído na hora do louvor. Antes de chamar para orar, a Manu já estava arriada no chão. Tem que levantar esse poste para botar na cadeira. Aí eu fico olhando assim, para que cair? Não sei, eu sei que cai. Não tem para saber para que cair. Eu sei que você é tomado do Espírito de uma forma que você não consegue segurar as suas pernas. E você não quer isso, ser tomado do Espírito dessa forma, que você não consegue segurar as suas pernas? Por que não? Eu quero. Aí passou o congresso, aí eu vi um irmão lá, do nada, um irmão que ninguém, nem no meio dos preletores ele estava. Só na hora de orar pelos enfermos, que ele chegava, orava, aí a turma caía. Aí ele chegou, quando ele botou a mão assim, já perto da minha cabeça, da minha testa, assim, eu já vulco no chão. Aí eu, gente, eu caio. Aí tá, né? Quando foi no último dia, fizeram um corredor de fogo lá, a negada passando por dentro desse corredor, e a galera mal entrava no corredor, puf. A Manu entrou, nem chegou a entrar, caiu antes de entrar. Aí o Brian, aí a Manu cai, a Manu é fraca demais. O Brian entrou, caiu lá, vai arrastar o Brian. Gente, a dificuldade de arrastar o Brian. Porque o pessoal não podia ficar dentro do corredor, porque o resto tinha que continuar passando. Aí tinha que arrastar o povo que caiu lá dentro do corredor. Gente, escuta uma história dessa, não vê sentido, mas é assim. Aí o que acontece? Eu passei no corredor, o pessoal do começo ao fim do corredor, nada deu cair. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Peraí, Racei, cadê aquele irmão? Fui atrás do irmão, não saio hoje daqui sem cair de jeito nenhum. Fui lá no irmão, cheguei perto dele assim, na hora que ele botou a mão assim, eu não sei que mistério é aquele irmão derrubar os outros. Mas, irmãos, tantas coisas que a gente deixa de viver por causa que a gente quer usar a razão, a gente quer saber para quê, a gente quer saber por quê, a gente quer entender, e as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. A gente vai ser edificado com muitas experiências que a gente rotula que são desnecessárias, que são da carne, que são... Senhor, se for do Senhor, pode vir, que eu quero. O que for do Senhor, eu quero, estou recebendo. Amém? Amém. Então, uma terceira forma da gente se manter com constância é tendo clareza do nosso propósito. Tendo clareza do nosso propósito. Uma das coisas mais difíceis do mundo é a gente saber
Qual é o nosso propósito? Os jovens direto perguntam, qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, né? E eu me lembro de um dia desse, um casal, casal recém-casado, virou pra mim e disse assim, o marido, né? Conversa essa mulher pra ela querer ter um filho. E aí eu disse, você tá doido? Vocês precisam estar preparados para ter filho. Vocês precisam saber conduzir essa criança ao cumprimento do propósito dela. Porque nós, os antigos, né? A gente não tinha esse discernimento, a gente não tinha conhecimento e vocês têm agora. Guia os teus filhos para o cumprimento do propósito do Senhor. Porque cada um de nós veio para essa terra com um propósito específico. E é papel dos pais direcionarem os seus filhos, ajudá-los a chegarem a esse entendimento. E aí Deus abençoa. Quando, lá em Juízes 13, quando o Senhor falou para a mãe de Sansão, que ela iria ficar grávida, né? Em Juízes 13, no versículo 3, diz assim: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. A partir do versículo 6 diz: então a mulher foi contar tudo ao seu marido, o homem de Deus veio falar comigo, e o anjo era assim assado, e disse: você engravidará, e aí ele será nazireu, consagrado a Deus. Então, o que foi que o pai fez? Porque o anjo tinha vindo falar com a mãe. Aí o pai, ele fez o seguinte, Manoá: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, o anjo veio novamente falar com a mulher, e quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se, seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quanto às suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá de seguir tudo o que lhe ordenei. Veja só que interessante. Eu fiquei muito curiosa porque que esse anjo não apareceu para o Manoá. Eu acho que é porque o nome dele é Manoá. Por que o anjo apareceu para a mulher? E aí ele falou assim, deu as instruções para a mulher. Aí o homem queria saber assim, mas eu quero saber como é. Assim, eu quero saber de mais detalhes. Aí ele vai e pede ao Senhor para mandar de novo o anjo. Aí o anjo vem de novo e aparece de novo para a mulher. Eu falo assim, gente, essa mulher estava orando, só pode, o homem estava de bobeira, só pode. Não tem uma explicação, eu tô brincando, não sei não, gente. Quem sabe. Aí a mulher falou assim: não, vou chamar meu marido, tá vendo? A mulher submissa. Aí foi lá chamar o marido, pro marido ouvir da boca do anjo o que é para fazer quando esse filho nascer. O anjo disse as mesmas coisas. Fala assim: ela vai ser nazireu, não vai poder, ela vai ter que fazer assim, assim, assado, não pode comer uva, não pode nada, não pode cortar o cabelo desse menino, nada não. Tá certo. Parou por aí. Quando um pai e uma mãe se preocupam com isso, Deus, ele responde. Porque a gente não sabe o que fazer. Existe uma frase muito famosa, né, que os pais sempre dizem, que filho não vem com manual. E realmente não vem com manual. E isso é muito chato. Porque a gente olha para aquele bebê assim e a gente fica assim: meu Deus do céu, não sei o que fazer não, meu pai. A menina chora. Aí você acalenta, você dá mamar, você limpa o cocô, não tem cocô, não tá com xixi, tá com cólica, bota na posição assim, de parar a cólica, dá no hospital. E a criança não para de chorar. Aí você cutuca o ouvido para ver se tá com dor de ouvido, né? Ainda me lembro das coisas, né? Aí você fala assim: tá com dor de ouvido? Não, tá com dor de ouvido. Meu Deus, o que essa criança tem? Meu pai, essa criança não para de chorar. E aí você sacode, e a criança não para de chorar. E o que você vai fazer? Chorar um pouco junto. Assim.
parar um pouco. Eles não vêm com manual, eles não têm assim, né, aquela, como é que você faz em cada ocasião, não tem. Só que se a gente pedir a Deus, Ele dá as instruções de como fazer. Manoá, ele teve essa preocupação de perguntar ao Senhor, Senhor, como se fará com esse menino, porque ele é consagrado para o Senhor. Como é que eu devo fazer? Como é que eu tenho que fazer com esse menino? Me mostrem. E aí o Senhor deu algumas instruções. Agora, o que é curioso é que Deus só deu aquelas instruções para o começo, algumas instruções principais. Amém? O trilho do que aquilo ali não pode fazer de jeito nenhum, né? E à medida que o menino fosse crescendo, né? O que seria necessário fazer? Continuar buscando a Deus para continuar tendo mais respostas, amém? E aí às vezes o que acontece na vida, principalmente dos jovens e também dos que não são jovens, tão jovens assim, é que a gente quer que Deus responda qual é o propósito e a gente quer que Ele descreva logo assim: olha, vai ser o seguinte, minha filha, tu vai para a África, especificamente para Moçambique, especificamente para tal lugar, trabalhar em tal missão com crianças carentes. E em tal ano isso sucederá na tua vida. Tu estarás com tal idade. A gente quer que Deus dê assim, né? Tudo bem bonitinho. Espera sentado. Deus, Ele vai te dar um chamado. Ele vai te dar um incômodo com relação a alguma coisa. Ele vai fazer o seu coração arder por algo. E aí, se o seu coração arder por algo, e você for naquilo que o teu coração arde para que você faça, aí Ele vai te dar os próximos passos. Mas acontece que, às vezes, Deus coloca aquele fogo no nosso coração para a gente fazer algo. O que a gente faz? Joga água. Não, sério. Posso fazer nada com relação a isso. Eu não posso fazer nada. A gente não dá nenhum passo com relação àquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí o que a Bíblia diz? Que a vereda dos justos, ela é como a luz da aurora que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Então, primeiro vem aquela pequena luz, que você nem vê os raios do sol, você só vê a claridade. E daqui a pouco, aquela claridade ela vai aumentando e você passa a discernir todas as coisas. Para descobrir o propósito com Deus, a nossa caminhada com Deus, nossa vereda, ela é assim. Ela vai brilhando mais e mais. Só que a Bíblia também diz que aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Então, como que Deus vai colocar sobre um grande propósito? Assim. Se a gente não dá o primeiro passo, se a gente não obedece numa mínima coisa, aí Ele coloca um incômodo para você com relação à pessoa que está perto de você. E aí a gente não consegue pregar para ela, a gente não consegue exercer amor para ela, a gente não consegue ter misericórdia dela e quer ir para a África. A criança está com fome, ali perto de você, a gente não se comove para dar algo para aquela criança, para ajudar de alguma forma. Quer ir para a África resolver os problemas das crianças que estão com fome lá? A gente precisa começar a obedecer nos primeiros passos e aí Deus vai dando o resto. Existem vários e vários comandos do Senhor na palavra de Deus. Eu estava vendo a história de uma mulher que o nome dela é Sophia Miller. Alguém já ouviu falar da história dessa jovem? Sophia Miller. Ela, se não me engano, em 1945, ela ouviu o evangelho numa praça. E ali, lá em Nova York. E
E ali naquela praça, ela ouviu o evangelho, ela se converteu. E 4 anos depois, em 1949, por aí, ela resolveu vou ser missionária. E ela partiu, se não me engano, para a Colômbia. E lá, ela passou algum tempo e foi descendo, fazendo missões ao longo de um rio chamado Rio Içana. E ao longo desse rio, várias comunidades, né, tribos indígenas, né, e essas, as duas principais, elas se chamam, onde ela começou a trabalhar, e ela foi descendo, ela foi vindo o rio, né, abaixo, e ela veio parar na Amazônia brasileira, né, e ela começou um trabalho em 2 tribos, tribo Cúria e Baniwa, e ela começou a trabalhar com essas tribos. E ela fazia assim, na parte da manhã ela alfabetizava, na parte da tarde ela evangelizava, na parte da noite ela tirava dúvidas dos indígenas. E aí quando acabava essa rotina, ela pegava um barco e ia já para outro lugar, para ganhar tempo durante a noite, para na manhã seguinte ela já estar em outro lugar. Né? Isso são depoimentos de pessoas que conviveram com elas. Essas tribos, elas são, tem 50 igrejas, ela implantou no meio nessa região. Ela implantou 50 igrejas, e algumas dessas pessoas que conviveram com elas estão vivas. Ela morreu depois de 40 anos, e ela diz que ela fazia assim no barco, com uma lamparina, lampião. Exato, às vezes falta, né? Aí, ela traduzia o Novo Testamento para a língua desse povo, gente. Enquanto ela estava no barco, os caras remando para ela, de noite, ela deixou todo o Novo Testamento traduzido na língua deles para eles. Ah, gente, é lindo demais. 95, o nome da língua é Curipaco. 95% das pessoas dessas tribos, elas são alfabetizadas por causa da mulher, por causa da história que ela começou ali. E isso são estudos da própria FUNAI, de pessoas que pesquisam, né, esses povos indígenas, e eles não sofrem de alcoolismo e não tem conflitos nessas aldeias, diferente das demais. Né, as demais aldeias indígenas, né, que a maioria não é alfabetizado, que sofrem com problemas de alcoolismo e conflitos frequentes. E essa não é uma realidade dessas tribos evangelizadas por ela. E aí, antes dela morrer, né, alguém fez uma pergunta para ela, se não me engano, um repórter perguntou para ela como foi que ela descobriu o chamado dela. E ela diz assim: eu não ouvi um chamado, eu apenas li uma ordem. E a ordem dizia: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E assim ela fez. Você vê que a ideia dela veio para a Colômbia. E ela terminou na Amazônia brasileira. Deus mesmo direcionou. Se a gente ficar esperando tudo, a gente nunca vai fazer nada. A gente precisa dar nossos primeiros passos. A gente precisa se dispor para obedecer aquilo que já está escrito, aquilo que já está claro para nós. Amém? O que tem queimado no teu coração? Assim a pessoa ter essa consciência de que a tribulação, as lutas, elas não são para a gente nem desanimar, nem a gente falar contra Deus. As tribulações, elas são para nos levar à perseverança. Elas são para nós glorificarmos ao Senhor, porque é através delas que nós somos amadurecidos. Amém? Existem muitas vezes que a gente está passando por uma certa tribulação e a gente não entende, a maioria das vezes. Gloriamo-nos na esperança da glória, gloriamo-nos também na tribulação. Circunstâncias ruins, elas não podem nos impedir, nem ditar se nós estamos no trilho certo ou não. Às vezes a gente quer tomar as nossas conclusões
a respeito de se estamos no caminho certo ou não, se as coisas estão dando certo, se as coisas estão dando errado, né? Se, está tudo bem para mim, se está tudo bem para mim, Deus está nisso. Nem sempre é assim. Muitas vezes Deus nos leva a esse lugar. A esse lugar de sermos provados, para nós sermos aprovados, para nós crescermos. Através das experiências que nós passamos, a forma como nós lidamos com ela, a forma como nós vai ditar como nós vamos sair delas. Se a gente lida com o sentimento de revolta, com o sentimento de injustiça, fala assim, por que eu estou passando por isso? A gente vai sair daquela situação menor ainda do que a gente entrou. Mas se a gente pergunta para Deus, Senhor, para que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me mostrar? Muitas vezes, para a gente ser uma pessoa mais compreensível com os outros, para a gente ser perseverantes. Amém? E aí você vai ver na história do apóstolo Paulo que o Espírito Santo constrangeu aí para Jerusalém. Ele de cidade em cidade, ele disse que o Espírito assegurava a ele que estava esperando por ele em Jerusalém cadeias e tribulações. E aí ele diz, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. E aí ele diz que o importante é que ele complete a carreira. E você vai ver no final da vida dele, ele dizendo, eu completei a carreira. Eu combati o bom combate. E eu guardei a fé. Ele não saiu do propósito dele. É para ir para Jerusalém? É para ser preso? Né? No meio do caminho, ele recebe uma profecia. O profeta Ágabo pega o cinto dele, se amarra e diz assim, é isso que vão fazer com o dono desse cinto. E aí a galera está com ele, cara, não vai. E aí ele diz assim, como não, o escritor de Atos escreve, como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Então, irmãos, nada tira uma pessoa que tem convicção do seu propósito. As lutas vêm, as ameaças vêm, mas você não sai do seu propósito. Quando a gente vive por propósitos nossos, a gente desiste. Quando a gente tem a visão nas coisas dessa terra, muitas vezes a gente desiste. Mas se a nossa visão estiver no céu, se a nossa visão estiver no propósito do Senhor, se a nossa visão estiver naquilo que a nossa vida não é para nós mesmos, é para Ele. Então, irmão, se a gente for entrar num negócio, a gente vai fazer esse negócio para glorificar Ele. E a gente não vai desistir disso. Se a gente entra num relacionamento, a gente entra para glorificar Ele. A gente não vai desistir disso. Se tudo que a gente vier a fazer, a gente tiver essa convicção que é para a glória dele, a gente não vai desistir. Então, irmãos, que a gente não saia dessa posição. O que nós precisamos entender não é sobre nós, é sobre Ele. Não é para nós, é para Ele. Só revisando os pontos, como nos mantermos constantes. Primeiro, conhecendo quem fez a promessa. Segundo, batalhando contra a razão. Terceiro, tendo clareza do propósito. E quarto, não se deixando desanimar pelas lutas. Amém?